Das superfícies queimadas, onde por séculos acreditou-se que nada poderia sobreviver, começam a emergir letras como sombras que se recusam a desaparecer. Elas se revelam aos poucos, como se tivessem esperado exatamente este momento para falar novamente, trazendo reflexões morais, intrigas políticas e angústias pessoais preservadas não apenas pelo acaso, mas talvez por um propósito silencioso. Cada fragmento exposto amplia os limites do que os historiadores julgavam possível decifrar, transformando ruínas em testemunhas vivas. Mas, para além do triunfo técnico, há algo ainda mais profundo: o elemento humano. As reflexões filosóficas de Filmo continuam ecoando advertências contra a arrogância e os excessos, como se ele soubesse que o futuro ainda incorreria nos mesmos erros. Já os registros de Sêneca, o ancião, lançam luz sobre disputas de poder romanas que se acreditava perdidas para sempre, revelando um mundo tão frágil quanto fascinante. Entre camadas carbonizadas, aparecem vestígios de autores desconhecidos, vozes que jamais ganharam estátuas, pergaminhos oficiais ou fama duradoura. Fragmentos de pensamentos que talvez nunca tenham pertencido a alguém registrado na história que chegou até nós, mas que, ainda assim, sobreviveram ao impossível. E é difícil não imaginar que tenham sido preservados por alguma espécie de insistência do próprio passado. É como se os pergaminhos tivessem resistido à destruição, não apenas por sorte, mas por determinação. Como se quisessem deixar um recado, a lembrança de uma civilização que, mesmo soterrada, não abriu mão de se expressar. Filmo, Sêneca e tantos outros que surgem nessas cinzas não escreviam por vaidade ou busca de reconhecimento. Suas palavras carregam urgência, como alertas deixados por um povo que via seu próprio mundo à beira de rupturas. Agora que esses escritos voltam à luz, cabe a nós olhar para eles com a responsabilidade que merecem. Porque, se o fogo foi capaz de preservar suas palavras uma vez, o que mais pode estar escondido sob as camadas que ainda não ousamos explorar? Que outras histórias, debates e advertências aguardam para serem revelados? E é nesse ponto da jornada que a história parece se fechar, apenas para abrir outra porta. Porque cada revelação desses pergaminhos é também um convite. Um lembrete de que o passado não fala apenas sobre o que fomos, mas sobre o que ainda podemos nos tornar. E se essas descobertas despertaram algo em você, curiosidade, surpresa, ou aquela sensação de que existe um mundo inteiro ainda oculto, então você não pode parar aqui. O próximo vídeo do canal já está te esperando, aprofundando ainda mais essa linha tênue entre o que sabemos e o que ainda está enterrado. Há segredos que se conectam, descobertas que fazem mais sentido quando vistas em sequência. E a que vem a seguir pode transformar completamente a forma como você enxerga tudo o que acabou de ouvir. Então, antes de as cinzas se acomodarem novamente, deixe que sua curiosidade te leve adiante. Porque, se este capítulo trouxe respostas, o próximo traz algo ainda mais poderoso: novas perguntas. Dentro de um laboratório selado na fonte de luz de diamante de Oxford, onde cada ruído parecia deslocar o ar e cada passo ecoava como uma intrusão, um único objeto dominava a atenção de toda a sala: um cilindro negro, queimado, não maior que uma garrafa de vinho. Ele repousava no coração de uma máquina construída para algo que nenhum humano antes ousara tentar: perfurar não a matéria, mas a própria espessura do tempo. Ao redor, os pesquisadores observavam em silêncio quase ritualístico. Afinal, aquele objeto, PRC 172, como os catálogos frios o chamavam, era muito mais do que parecia. Durante séculos, havia sido tratado como um fóssil de palavras, um rolo de papiro escavado na Vila dos Papiros, em Herculano, tão frágil que se desfazia ao menor toque, tão carbonizado que parecia absolutamente mudo. Um eco de uma civilização soterrada e calada pela força devastadora do Monte Vesúvio em 79 d.C. Agora, pela primeira vez, uma luz mais forte do que o próprio Sol estava prestes a atravessá-lo. Os pesquisadores sabiam que nenhuma tentativa anterior de abrir fisicamente pergaminhos como aquele havia terminado bem. Cada rolo tocado, cada página forçada, resultava em destruição total. Mas, desta vez, não seriam mãos humanas, e sim fótons, que tentariam o impossível. A primeira varredura terminou em aparente fracasso. Apenas faixas cinzentas cruzando monitores estáticos, como se nada ali dentro pudesse ser salvo.
O papiro parecia achatado pelo tempo, esmagado pela erupção, perdido para sempre. E, por um instante, todos na sala se perguntaram se o passado havia finalmente vencido. Então a equipe ajustou a fase do feixe. E algo começou a surgir. Pequenas sombras, quase ilusões, formaram-se na tela. Depois, contornos. E depois, letras. Letras gregas. Símbolos de medo, repulsa, prazer, vida. Palavras escondidas por quase 2000 anos emergindo como fantasmas de carvão, quebrando o silêncio que a história lhes havia imposto. O Dr. Michael M. Sekosker, do University College London, respirou fundo antes de afirmar, quase sem acreditar no que via. É o primeiro pergaminho em que a tinta pôde ser vista na digitalização. Mas a revelação que mudaria tudo ainda estava adiante. Por 2 milênios, os estudiosos procuraram pelo contraste entre tinta e papiro, a abordagem clássica. Tinta escura sobre fundo claro. Mas os pergaminhos de Herculano eram diferentes. O fogo havia transformado tudo em um único tom de preto. Não havia contraste a ser encontrado. A tinta não se distinguia pela cor, e sim pela altura. Microscópicas frações elevavam a tinta acima do papiro, criando um relevo invisível a olho nu, mas completamente detectável por raios-x de contraste de fase. Os cientistas finalmente entenderam. Não estavam lendo cor, estavam lendo textura. Os escribas da antiguidade haviam criado, sem perceber, um texto tridimensional que só poderia ser compreendido por uma tecnologia que levaria 2000 anos para existir. E as letras não eram aleatórias. Correspondia à caligrafia de Filodemo, um filósofo epicurista do século I a.C. A equipe evitou comemorar cedo demais. O que estavam recuperando não era apenas história, era uma consciência, perdida nas cinzas do Vesúvio. As palavras decifradas, nojo, medo, prazer, pareciam íntimas, como se o autor estivesse catalogando emoções humanas em vez de registrar doutrinas abstratas. Era filosofia escrita em fogo, uma janela para uma mente que testemunhava a fragilidade humana no auge da Roma antiga. Mas havia mais. Muito mais. Uma camada ainda oculta, enterrada nas profundezas digitais dos dados escaneados, sugeria que não se tratava apenas de reflexões morais. Os pergaminhos insinuavam um registro deliberadamente oculto, um código de uma civilização tentando compreender, talvez evitar, seu próprio colapso. E é aqui que a história se conecta ao inesperado. O desafio Vesuvius, quando a arqueologia encontrou a inteligência artificial. Do outro lado do mundo, uma nova competição arqueológica havia surgido. Não era baseada em pincéis ou escavação, mas em algoritmos. O desafio Vesuvius, lançado em 2023, unia cientistas, engenheiros e curiosos com um único objetivo: decifrar o ilegível. No centro estava o Dr. Brent Ceales, da Universidade de Kentucky, que havia dedicado sua vida a ensinar máquinas a enxergar através do tempo. Sua equipe desenvolveu técnicas para desenrolar virtualmente papiros sem tocá-los fisicamente. A ideia era simples: sobrepor imagens de raios-x com inteligência artificial para mapear letras invisíveis presas em espirais internas. O caos inicial destas imagens parecia desesperador. Ondas de fibras comprimidas se entrelaçavam como fumaça petrificada. Porém, especialistas insistiam que havia ordem naquele caos. Eles estavam certos. No final de 2024, 3 jovens estudantes, de países diferentes, de universidades distintas, decifraram mais de 2.000 letras gregas em um pergaminho nunca aberto. Não fragmentos. Não suposições. Texto completo. Legível. Eles ganharam o prêmio de $700 mil. Mas, mais importante, provaram definitivamente que os pergaminhos podiam falar. E se este momento da história já te surpreendeu até aqui, deixe o seu like para que mais pessoas possam descobrir essa jornada escondida nas cinzas. Assim seguimos juntos, revelação após revelação. A inteligência artificial detectou algo estranho, os mesmos temas, a mesma linguagem emocional, como se vários pergaminhos compartilhassem uma intenção comum. Não eram textos soltos. Alguém os havia agrupado deliberadamente. Então surgiu um nome. Filodemo, o filósofo nas cinzas. O nome apareceu primeiro como ruído, depois como um padrão nítido. Filodemo.
Um epicurista que acreditava que o prazer era a base da vida boa, mas entendia o vício como um desequilíbrio, não como pecado. Ele falava sobre autocontrole, amizade e os perigos de um império movido por excessos. E suas palavras eram perturbadoramente contemporâneas. Medo, nojo, desejo, prazer. Não eram ideias abstratas. Eram registros quase clínicos da decadência moral romana. E se Filodemo documentava a doença da alma romana, outro autor, oculto em outro pergaminho carbonizado, documentava a doença do próprio Estado. A descoberta que não deveria existir. Quando uma nova digitalização foi realizada, os pesquisadores esperavam mais filosofia. Mas o que surgiu nas telas não se parecia com Filodemo. Eram frases latinas, nomes, estratégias. E então, uma assinatura. Sêneca. Não o famoso filósofo estoico, mas Sêneca, o velho, autor de Historiae ab initio bellorum civilium, obra considerada totalmente perdida. Até agora. A combinação era impossível demais para ser coincidência. Na mesma vila em que Filodemo preservava a moralidade da Roma moribunda, Sêneca preservava o relato histórico das guerras civis, um texto que o Império tinha todos os motivos para apagar. De repente, a biblioteca de Herculano deixava de parecer uma coleção casual. Era um cofre. Um arquivo secreto projetado para registrar tanto a causa quanto a consequência do colapso romano. Filosofia e política, vício e guerra, moralidade e sangue, lado a lado, como um testemunho destinado ao futuro. A Vila dos Papiros, o cofre da queda de Roma. Localizada em Herculano, a vila pertencia a Lúcio Calpurnio Pisão, sogro de Júlio César. Era mais do que uma residência luxuosa. Era um centro de estudos, talvez até um santuário intelectual. Quando a erupção ocorreu, uma onda de gás superaquecido a 600 graus Celsius carbonizou tudo. E, paradoxalmente, preservou tudo. Por séculos, aqueles cilindros escuros zombaram dos estudiosos. Pareciam pedras, mas escondiam a memória de uma civilização inteira. Hoje sabemos, Piso não colecionava pergaminhos por estética. Ele estava arquivando a implosão do mundo em que vivia. Padrões nas cisas. À medida que os algoritmos iam se refinando, descobriram algo novo: assinaturas invisíveis na composição dos pergaminhos, traços metálicos na tinta, diferenças microscópicas na mão dos escribas, datizações ocultas nas fibras. Tudo apontava para uma curadoria deliberada. Alguém queria que esses textos fossem encontrados. Quando Roma voltou a falar, com o tempo, frases completas emergiram. Bellorum civilium, guerra civis. Cesaras concilia, os planos de César. As reconstruções confirmaram. Era Sêneca. Era Filodemo. Era Roma, falando através da morte. Filodemo mostrava a decadência moral. Sêneca, o colapso político. Os dois textos se completavam como duas lâminas da mesma tesoura histórica. A anatomia da queda. Os termos gregos repetiam-se com insistência perturbadora. Bios, vida. Phobos, medo. Hedone, prazer. Lipe, tristeza. Epitimia, desejo. Não eram apenas palavras. Eram diagnósticos. Filodemo descrevia uma sociedade em que o medo guiava os líderes, em que o prazer se transformava em vício, em que o desejo de poder eclipsava a razão. Nas passagens reconstruídas de Sêneca, esse mesmo desequilíbrio ecoava na luta armada, na traição política, na ambição sem limites. Não foi um inimigo externo que destruiu Roma. Foi algo mais íntimo, mais humano. Eco sob as cisas. Hoje, pesquisadores já digitalizaram 18 novos pergaminhos da Vila dos Papiros. E dezenas ainda aguardam análise. Cada raio-x, cada reconstrução em inteligência artificial, revela não apenas tinta antiga, mas vozes. Vozes que se recusaram a morrer. Vozes que atravessaram fogo, cinza, silêncio e séculos para chegar até nós. Vozes que talvez ainda tenham mais a revelar. E nós estamos apenas no começo dessa jornada. Estes são os papiros de Herculano. 1.800 livros antigos escritos em folhas de fibra vegetal, instantaneamente queimadas pelo calor vulcânico, encontrados na única biblioteca intacta remanescente do mundo antigo. Quando as primeiras letras gregas antigas apareceram no monitor, os pesquisadores ficaram paralisados.
Durante séculos, os papiros de Herculano foram considerados um caso perdido. Cilindros enegrecidos de cinzas que se desfaziam em pó ao menor toque. Bibliotecas inteiras perdidas para sempre. A escrita foi feita com tinta que continha metal e em pele de animal, e não em papiro. Por isso, as camadas ficaram um pouco mais visíveis durante a digitalização, e a tinta se destacou com muito mais facilidade do que outros tipos de tinta. Mas agora, graças a uma tecnologia mais poderosa do que qualquer coisa disponível há apenas 5 anos, o impossível estava acontecendo. Palavras estavam emergindo da mais completa escuridão. Especialistas chamaram a descoberta de sobrenatural. E não estavam exagerando. Escondido dentro de um pergaminho queimado há quase 2000 anos, exames de raios-x revelaram um texto que nenhum olho humano havia visto desde a queda do Império Romano. E o que essas palavras dizem está forçando os historiadores a questionar tudo o que pensávamos saber sobre os últimos dias de Roma e as pessoas que os testemunharam.